Fala turma do curso, que é o Alisson Pavilac. Nessa aula eu vou fazer uma apresentação das nossas artes já prontas para você colocar de uma maneira mais bonita, mais apresentável aí na sua página do Behance, no seu blog, na sua rede social, enfim. Produzir as artes é bem bacana e obviamente quando você for fazer a publicação vai colocar apenas a arte. Porém, quando você está apresentando um conjunto de artes, é legal que você faça uma apresentação mais bonita. Por exemplo, ao invés de jogar só as artes simples lá, você faz algo nesse sentido que nem eu coloquei nessa página aqui do curso gratuito de introdução a esse curso completo que você está fazendo, por exemplo. Eu fiz essa apresentação rapidinho apenas para colocar no site e eu vi até que alguns comentários de pessoas que concluíram colocar nos seus Behance também esse conteúdo que eles aprenderam no curso gratuito. Porém, de uma maneira mais apresentável e legal. Ó, ela fez a Amanda Garcia, ela fez essas artes baseado naquelas edições que a gente fez no curso. Porém, ela fez uma apresentaçãozinha, ela colocou um cabeçalho, colocou as artes dispostas, uma finalização lá também. Da mesma forma que a Lelis Castro fez também, ó. Ela pegou inclusive elementos artísticos que ela estava utilizando nas suas artes para fazer um complemento e depois a inserção de todas as artes dentro do perfil do Behance dela. E o que a gente pode fazer? Vamos pegar tipo uma sequência de artes que a gente fez durante o curso e vamos fazer essa apresentação. A apresentação mais ou menos dentro desse estilo aqui, ó. Deixa eu abrir meu font base. Tá solicitando as fontes, vamos lá. Se você ainda não fez as aulas, essas aulas aqui do curso, faça, entenda bem certinho o conceito, que depois a gente vai fazer a ambientação para daí a publicação no seu Behance, ou seja qual for o link do seu portfólio. Veja que maneira, ao invés de você publicar apenas essas artes aqui lá no seu Behance, você pode fazer essa postagem completona aqui, fica muito bonito e apresentável, né? E veja que não é nada difícil, porque a gente simplesmente pegou a mesma identidade, por dizer assim, que a gente fez nas artes, a gente utilizou nas apresentações também. Veja que o degradê do fundo é algo bem semelhante, o rodapé com aquele efeitozinho que a gente colocou aqui em todas as artes também, só a gente modificou a cor para que ele aparecesse lá no fundo. Colocamos um título aqui, a postagem para mídias sociais, inclusive utilizei algumas fontes que eu utilizei durante as artes também. O logotipo lá em cima, fictício, obviamente, da marca, também coloquei lá em cima. E arte 1, 2 e 3 e 4 apenas para as pessoas entenderem que as artes em questão são essas daqui. Elas não fazem parte de um contexto como um todo dessa imagem, então ela fica mais destacada. Os mesmos efeitozinhos, ó, coloquei aqui já que era artes para as mídias sociais, coloquei ali o Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, os logozinhos com o mesmo efeito que eu coloquei aqui durante as aulas também, ó. Então a gente vai pegar essa ideia, esse contexto e jogar dentro de uma apresentação, entendeu? Então bora lá, arquivo, novo. Aqui você pode criar o tamanho que você preferir. Aqui a gente tem 4 artes, deixa eu ver qual o tamanho que eu usei nesse daqui. Foi 1.200 de largura por 2.100 mais ou menos de altura, é isso que eu vou fazer aqui. Claro, você pode ajustar de acordo com a sua necessidade também, ali com corte demarcado se for necessário. Mas eu já vou criar dentro desse tamanho aqui, ó, 1.200 por 2.100. Fica bem distribuído as informações, né? Beleza, vou criar aqui. Tranquilo? Então vou pegar minhas 4 artes que já estão produzidas e vou inserir dentro desse documento. Bom, aqui abrindo a minha pasta eu tenho as 4 artes, a prancheta 1, 2, 3 e 4, né, que a gente produziu aqui em outra aula do curso. Eu vou selecionar essas 4 artes aqui, as 4 pranchetas e arrastar para dentro do meu documento e dando um Enter para inserir todas elas do mesmo tamanho. Agora pegando clicar na primeira e na última aqui, pressionando Shift para selecionar todas juntas, Ctrl T, Alt e diminuindo proporcionalmente. Veja que eu vou colocar elas aqui no canto, então eu vou fazer aqui 2 colunas e 2 linhas. Vamos ver um tamanho que fique legal, que tenha um intervalo para colocar as artes ali entre si. Vou colocar aqui a prancheta 1, vai ficar lá, a prancheta 2 vai vir aqui para o canto. Com as setinhas do teclado eu faço o posicionamento mais fino, prancheta 3 para baixo. Pressiono o Shift também, ó, é uma técnica para você não tirar o alinhamento quando está movendo alguma coisa na sua cena. E a prancheta 4 aqui para baixo. Veja, estão posicionadinhos bem certinho, só não está aqui nesse canto. Então, pressionando Shift novamente, clico na primeira e na última aqui. E agora sim, alinho no meu documento. Perfeito? Está distribuído
Tá maneiro. Vou colocar então, normalmente a gente faz um cabeçalho e também um rodapé ali com as informações complementares. Aqui eu vou colocar algo mais genérico, como se fosse a postagem para mídias sociais, loja de imóveis. Mas obviamente que se estiver dentro de um contexto de uma loja e tal, você faz uma apresentação daquela loja aqui no título dessas postagens. E aqui embaixo você pode colocar um agradecimento, igual aqui ó, o complemento, Lelis Castro, que foi a assinatura da moça que fez as artes, ou Amanda Garcia, ó, também assinatura, agradecimento, fica legal também. Bora lá então pegando elementos que a gente utilizou para a criação dessas artes. Então voltando lá na minha pasta, eu tenho aqui o meu PSD, eu vou abrir esse PSD para ir me baseando. Deu uma quebrada aqui, também algumas fontes que eu estava usando, mas beleza. Deixa eu ampliar aqui o zoom. Eu quero pegar, por exemplo, esse logotipo aqui, ó. Então pressionei Ctrl, selecionei ele aqui na minha arte e obviamente você vai selecionar o logotipo que faça menção à empresa que você estava produzindo aquelas artes, né? Então tá dentro dessa pastinha, ó, logotipo. O problema é que se eu aumentar muito vai perder qualidade porque ela tá completamente renderizada, não é um logotipo vetorizado aqui nesse caso, mas serve como um exemplo. Vou pegar aqui e converter um objeto inteligente para manter ele dentro de uma camada. Apenas vou dar um Ctrl C. Vir até aqui o meu sem título 1, que é o nosso arquivo, e um Ctrl V para colar. Então eu tenho meu logotipo aqui, ó. Eu posso deixar ele centralizado, colocar aqui no cabeçalho à esquerda, à direita, tanto faz. Deixar aqui centralizado. Só vou dar um Ctrl T e aumentar um pouquinho apenas, que não perca tanta resolução. Outra coisa que eu vou colocar um degradê lá no fundo. Então vim em ajustes, degradê. E o que eu estou fazendo? Tudo me baseando no estilo de gráfico das artes que eu criei. Então, clicando aqui em degradê, primeira cor, vou selecionar uma cor do que eu utilizei aqui nas artes. Inclusive, vou levar esse ajuste de degradê para baixo delas, para que eu possa ir capturando as cores aqui em cima. Ó. Por exemplo, pode ir desse verde mais escuro, ou até um pouco mais escuro. Vem aqui no seletor de cores, arrasta um pouco mais para baixo, para que ele ressalte mais as artes e não fique se mesclando muito com as cores das artes ali. Eu vou aumentar a opacidade aqui em cima da última cor do ponto B, selecionando ela, vou pegar aqui um verde mais claro e também eu vou jogar um pouco mais para cima aqui, ó, para que ele também não se mescle, não se funda com as cores das artes. Posso até trazer um pouco mais para o extremo, ó, deixar um pouco mais escuro aqui e um pouco mais claro ali na parte de cima. Já fica maneiro, ó. Ok. Só vejo que o logotipo não fica tão bem aplicado lá em cima naquela cor mais clara. Então o que a gente pode fazer? Trazer ele aqui para baixo com uma assinatura final. Fica maneiro. Ou modificar a cor também para que ele se insira legal lá em cima. Dando 2 cliques ao lado do logotipo. Coloca uma sobreposição de cor e busca uma cor que ele se insira legal. Pode ser esse verde mais escuro. O branco também fica bom, ó. Vou utilizar o branco aqui nesse caso. Dá um ok. Colocamos também os cabeçalhos. Aqui nesse exemplo eu fiz mais escuro como um todo. Ó. Aqui eu estou tentando fazer um pouquinho diferente para fugir dessa ideia inicial. Mas você pode fazer dessa forma aqui também, se desejar. Aqui só a mais, veja que eu coloquei também um efeito de brush, tipo uma fumaça lá por detrás, que eu vou disponibilizar para você baixar e instalar aí no seu Photoshop, caso você queira fazer dentro desse modelo aqui, né? Lá em cima veja que eu coloquei uma linha tracejada. Esse efeito de linha tracejada eu gosto e curto muito. Eu vou criar uma nova camada. Como que eu faço? Eu pego o pincel e eu estilizo esse pincel. Clicando no botão direito do mouse, eu vou pegar aqui qualquer pincel básico geral lá em cima, ó, com a dureza máxima e o tamanho reduzido, dele pequenininho, porque aqui é o tamanho que vai ser esse tracejado. Então ó, vai ser desse tamanho aqui, acho que vai ficar legal. Porém agora eu dou um F5 para abrir as configurações do meu pincel e eu aumento o espaçamento. Veja só que ele começa a aparecer o pontilhado. É aqui você que escolhe o quão longo você quer ele, o quão distante de cada pontinho, melhor dizendo, você deseja que ele fique. Escolhendo essa opção, você vem ali na sua camada, pressiona Shift e cria esses pontinhos tracejados na sua cena, tanto de um lado quanto do outro. Eu recomendo você criar de um lado e duplicar, mandar para o outro, que ele fique igual daí, né? Já que ele está centralizado na nossa cena, centraliza aqui também, dá um Ctrl J para duplicar essa camada, pressionando o Shift para levar novamente, lembrando, sem perder o alinhamento, você joga lá para o outro canto. Ele ficou com o mesmo espaçamento do outro lado, tá perfeito na nossa cena. E aqui embaixo você já pode começar a colocar o cabeçalho, né?
Então, pegando a ferramenta texto, clicando e digitando, vou colocar aqui, ó, postagens para. Escolhendo fontes, eu vou utilizar mais ou menos as mesmas fontes que eu utilizei durante as artes ali também. Aqui, se eu não me engano, era Canter o nome daquela fonte. Exatamente, selecionando ela, centralizando a nossa cena. Deixar em branco aqui, vai ficar maneiro. Ctrl T, Alt, aumentando proporcionalmente. Mídias sociais, vou dar um destaque grandão aqui. Então, ferramenta texto, clico e digito, mídias sociais. E escolher uma outra fonte, que eu também utilizei no decorrer das nossas edições, das nossas artes. Deixa eu até abrir aqui meu font base para lembrar. Aqui, ó, curso de artes para mídias sociais no Photoshop. Era essa daqui, ó, Netizen. Ou não era? Acho que não era, hein? Vamos voltar aqui. Ah, ó, sumiu a prancheta 1 porque a prancheta 1 estava por detrás do degradê. Então vamos mandar ela lá para frente de novo. Era essa fonte que a gente estava utilizando. Ó. Deixa eu ver se eu encontro ela novamente aqui. Será que era Wolfinte City? Acho que era. Ah, era ela mesmo. Ó. Então, postagens para mídias sociais. E aqui embaixo vou colocar loja de móveis. E vou fazer uma sequência de ícones, que nem aqui, ó. Toda arte eu colocava um íconezinho para ilustrar. Então, aqui eu também vou colocar nessa minha apresentação. Loja de móveis. Vou utilizar uma outra fonte aqui, pode ser essa Reis, que também fica legal. Que eu utilizei numa aula sequencial, inclusive, aqui dentro do módulo de criação. Então dá uma olhadinha também, se eu não me engano, a arte de postagens religiosas. Utilizei essa fonte aqui. Vou colocar aqui mais embaixo, separado, e vou colocar os íconezinhos dos móveis vindo aqui dos cantos. Fica maneira, um outro efeito legal. Colocar uma separação também, pode ser uma ferramenta de retângulo arredondado. Coloca um raio qualquer aqui, porque a ferramenta aqui a gente vai criar, o traço vai ser bem fino, ó, algo assim, apenas para fazer a separação mesmo. Então, tanto faz se colocar um raio muito grande aqui de arredondamento, porque ele vai dar a mesma ali no final das contas, né? Vou colocar aqui uma cor de traçado, pode ser uma variação de verde, tirar a cor de traçado, na verdade a cor de preenchimento pode ser uma variação desse verde que a gente está utilizando lá em cima. Dá um Ctrl J nele, arrasta aqui para debaixo, deixa o mesmo intervalo que a gente deixou em cima. E aqui nos cantinhos, ó, eu acho que pode colocar os ícones de móveis aleatórios, já que é a loja de móveis, para fazer essa ilustração. E onde que eu encontrava os meus ícones? No site flaticon.com. Então vamos lá. Ó, eu até tenho alguns móveis selecionados aqui, ó. Vamos colocar móveis em inglês, né? Selecionando aqui também os filtros, eu só quero ícones que sejam negativos, ó, que eles sejam mais preenchidos e apenas com os detalhes, os traçados vazados. Então, vou selecionar aqui, ó, Black Field. Ó, eu já selecionei 3 móveis aqui, eu quero selecionar esse daqui também, a cama também. Vamos ver mais algum aí também para complementar. Eu quero colocar 3 de cada lado, então, next page, vamos ver aqui uma próxima página. E veja que eu também estou optando por selecionar ícones parecidos, né? Por isso que eu estou tentando encontrar algum outro tipo de móvel aqui que seja mais ou menos dentro do mesmo estilo gráfico desses outros ícones. Outra coisa para diminuir também a quantidade de ícones aqui, você pode colocar um filtro somente os ícones gratuitos, por exemplo. Eu acho que dessa luminária aqui pode ficar legal, então vou colocar ela aqui também. Ou esse abajur fica mais legal, mais dentro do contexto, então vou remover essa daqui. E vou fazer o download de toda essa coleção. Encontra onde você deixou, extrai na sua pasta, vai abrir aqui a pastinha PNG, seleciona todos os ícones e vou jogar dentro do meu arquivo aqui no Photoshop. Beleza, ó. Nossa, vários, né? 6 ícones, então eu vou começar a separar um pouquinho aqui, ó. Vou começar a jogar esse aqui no canto. Eu vou deixar tipo uma escala de ícones.
mais grandinho próximo e ele vai cada vez ficando menor e com menos opacidade nas laterais. E eu posso colocar o mesmo efeito que eu estava colocando nos outros ícones, ó, esse efeitozinho aqui, e jogar aqui em cima também, fica maneirão. Ó, por exemplo, esse ícone aqui eu vou alinhar com a cama, pressionando Alt. Opa, pera lá, deixa eu só confirmar aqui, um Ctrl T novamente, que eu mudei aqui a cruzeta lá pro canto, ele estava diminuindo conforme esse canto aqui. Agora ele está diminuindo centralizado. Ó, então pode deixar um pouco menor aqui e o outro deixo menor ainda. Por exemplo, pegar o próximo aqui. Na verdade esse eu acho que eu vou deixar para esse canto, que já não faz tanto sentido como sofá, cama, e daí aqui um micro-ondas, nada a ver, né? Então eu quero ver aquela luminária. Ó, é esse daqui, ó. Eu tô pressionando o Ctrl e tô selecionando cada um, ó, para selecionar rapidamente sem vir no painel de camadas. Vou selecionar essa luminária, eu vou colocar aqui por último, como terceiro ícone desse lado aqui, bem menorzinho. Com o mesmo intervalo entre os dois, ó, 35 pixels aqui, ficou bacana. Vamos colocar então aquele mesmo efeito que a gente colocou nas outras artes. Vamos voltar lá pra cama, 2 cliques ao lado dela, colocar aqui sobreposição de cor. Vamos correr aqui para baixo, opa, 2 cliques novamente, estilo de camada, sobreposição de cor. Mais cores, clicando aqui para selecionar a mesma cor. O que a gente colocou? Colocamos uma sombra projetada aqui também. Selecionar tipo a mesma cor da sombra projetada, que era a cor dessa letra aqui, ou talvez até um pouquinho mais escura, dá um OK. Aumentamos a distância, o tamanho em 0, expansão também. Veja como que fica mais ou menos legal ali, para aparecer o ícone. E a gente colocou também uma sombra interna, né? Com uma corzinha, esse cremezinho aqui também. Então a gente vê aqui sombra interna, seleciona aqui a cor, vem e seleciona a cor do creme aqui. Deixa até um pouquinho mais claro, que nem estava no ícone. Novamente desfoque tamanho zerado, só aumenta aqui a distância. Ele vai ficar com o mesmo efeito dos ícones apresentados na arte aqui, ó. Pode dar um OK. E duplicar esse efeito, esse FX, em todas as outras camadas, para não ter que repetir individualmente em todas elas. Então vou até retrair aqui, pegar esse FX, pressionando Alt, clico e arrasto esse FX para as outras camadas. Ó. Ele vai duplicar todos os efeitos de maneira bem rápida, em todas. Todas dos ícones, né? Obviamente. Aí agora todos os ícones aplicados, certinho. Vamos reposicioná-los aqui então. Pegar essa máquina de lavar, vou deixar por primeiro aqui. Ah, posso me basear também no tamanho do outro ícone lá para ficar legal. E obviamente colocando os mesmos espaçamentos, né? Vou colocar agora essa pia aqui. Olha como que eu trabalho rapidinho assim com o zoom, indo para um lado para o outro. Alt rola o scroll do mouse. Obviamente para frente para aproximar o zoom, para trás para voltar. E a tecla espaço para correr na minha tela rapidamente quando eu estou com o zoom ampliado. Essa pia, como ela é mais horizontal do que vertical, então eu vou ter que aumentar um pouquinho ela para que ela fique proporcionalmente parecida com a outra forma ali que foi diminuída. Então, vou colocar também os mesmos 35 pixels de distância. Micro-ondas, né? Parece um micro-ondas. Deixar menorzinho aqui no canto, com os mesmos 35. E para dar um efeito ainda mais maneiro, você pode deixar assim, claro, pode, não tem um certo errado aqui. Mas eu vou, por exemplo, pegar esse sofazinho e vou colocar uma opacidade menor, por exemplo, um 40, e lá no abajur, menos ainda, tipo um 10%. E vai dar um efeito legal. Se tivesse surgindo móveis aqui, sabe? Como se tivesse uma rolagem surgindo móveis. Eu já consigo imaginar até uma animação, ó, os ícones passando aqui, surgindo vários outros móveis lá de trás e vindo e aparecendo aqui na frente. Então do mesmo jeito eu vou fazer ali do outro lado. Colocar 10% de opacidade nesse micro-ondas, aqui nessa pia 40%. E aqui, ó, por exemplo, esses traços aqui você pode deixar verdinho ou também fazer um degradê
dessa cor aqui, desse creme pro branco também ficar maneiro. Vamos tentar fazer para ver como é que fica? Não tem um certo e errado, como mencionei aí, vai da sua criatividade, do que você colocou nas artes para fazer a apresentação. Vou dar 2 cliques então ao lado aqui do retângulo, sobreposição de degradê, ó, já até tá um degradê maneiro, quase que um dourado parecido com o que tu usou na arte, mas aqui tá bem mais intenso, né? Tá mais pro dourado mesmo e não pro creme. Dá um Ctrl- para voltar um pouco a nossa tela aqui. Clicar aqui em criar um degradê, vou criar aqui um degradê, ó, pegar um básico aqui, por exemplo. Para criar do zero. Então aqui, ó, o ponto A, a gente vem e coleta uma amostra de cor um pouco mais intensa, um pouco mais escurinho. Aqui no meio eu vou deixar um pouco mais claro. Finalizando com a mesma cor. Então eu clico nessa cor, se eu criar uma outra borda, ele vai criar com a mesma cor que eu estava utilizando por último. Então eu clico na última, arrasto para baixo para excluir esse nó do final. E posiciono ele aqui do lado direito, deixo centralizado o nó mais claro. Dou um OK. Agora você pode posicionar melhor lá na sua arte. Também colocando a escala, que é o quão suave vai fazer a transição de uma cor para outra. Vou deixar mais centralizado aqui, vai ficar legal. OK? Então, ó, o verdinho ou dessa forma, qual que se prefere? Acho que dessa forma fica mais legal, né? Ele fica mais complementar aqui com a arte. Então eu vou duplicar novamente o FX, eu pressiono o Alt, levo o mesmo efeito para a forma de baixo. Tranquilo? Aqui em mídias sociais, eu acho que também a gente pode colocar, nem que seja uma sombra projetada, para dar um verde mais escuro aqui por baixo e reforçar essa palavra que é bastante importante no cabeçalho. Então dando 2 cliques ao lado dela também, abrindo sombra projetada. Ó, já está a mesma sombra projetada que a gente aplicou nos ícones. E eu acho que fica bacana, talvez aumentando um pouco a distância para dar ainda mais destaque, né? Ok, para confirmar, o cabeçalho, ao meu ver, já está quase pronto. Não preciso acrescentar muito mais coisa aqui, senão a gente vai chamar muita atenção aqui e perder a atenção das nossas artes, que é o ponto principal. É apenas um complemento para ambientar as artes que são as estrelas principais, né? Outra coisa para destacar mesmo, que são artes individuais, você pode colocar uma etiquetazinha, colocando arte 1, arte 2, ou qualquer outra informação aqui que faça referência que essas daqui são artes individuais. Eu só vou trazer esse cabeçalho um pouco mais para cima, que dá para ver, obviamente, que aqui o espaçamento entre o logotipo e a arte não tá igual, né? Então eu vou pegar todas essas camadas aqui e jogar dentro de um grupo, dentro de uma pasta. Então dos ícones até o logotipo aqui eu acho que faz parte desse cabeçalho, né? Ah, não. Então o logotipo não, porque senão a gente vai subir tudo junto. Então eu vou descartar o logotipo pressionando o Ctrl para eliminar e também essas outras duas camadas que são esses pontinhos aqui. Agora sim vou dar um Ctrl G para jogar dentro de uma pasta. Ó, ele organizou todos esses elementos. E agora fica mais fácil, que eu só centralizo aqui a pasta. Arrasto para cima. Aí ficou bem espaçado, tá maneiro. As etiquetazinhas, como eu mencionei, ó, você pode vir aqui em cima das pranchetas, criar uma nova camada. Faz algo bem simples, pode pegar, por exemplo, a ferramenta retângulo. Somente vou deixar aqui um branquinho ou uma leve cor assim que você tenha utilizado na sua arte aqui, ó, também. Vem aqui exatamente no cantinho e posiciona uma etiqueta. Tecla V para selecionar a ferramenta mover rapidamente. Ferramenta texto, clica e digita aqui, ó, por exemplo, vem arte 1, pronto. Fica mais separado. Senão vai parecer que toda essa arte é uma arte só, né? Não são elementos separados da cena. Claro, coloca uma fonte mais legível, já que é uma informação menor. Essa fonte aqui, ó, acho que cubano fica legal, mas coloca a fonte da sua preferência. Centraliza bem ela. Modifica a cor, obviamente, para ficar mais legível. Ah, tá pequeno. Aumenta um pouquinho, sem problema. Seleciona as duas pressionando Ctrl, Ctrl T e aumenta um pouquinho lá. Daí você pode até jogar dentro de uma pasta, ó, selecionando as duas pressionando Ctrl, Ctrl G. Coloca lá a etiqueta 1. Dá um Ctrl J na pasta e arrasta lá para o lado. Ctrl J e arrasta lá para baixo. E mais um Ctrl J e arrasta lá para o outro canto também. E agora, obviamente, só pega a ferramenta texto e vai colocando, né? Arte 2. Arte 4. Opa!
Deixa eu voltar aqui. Ctrl Z, cancelar. Confirmar, espaço, puxei para o lado. Arte 3. Legal, já fica mais destacada. A galera já sabe, aqui são artes separadas dentro de uma apresentação. E aqui no final, novamente, você pode voltar a buscar elementos para fazer aquele rodapé lá embaixo. Por exemplo, vamos pegar esse mesmo elemento aqui, ó, pressionando o Ctrl para selecionar dentro das nossas camadas. A gente já buscou e encontrou. Eram duas camadas separadas. Então, pressionando o Ctrl, selecionando as duas. Posso até dar um Ctrl E, porque eu não vou salvar esse arquivo aqui, apenas para a gente ter ele mesclado, para a gente dar um Ctrl A agora, selecionando toda a camada, e um Ctrl C para copiar só essa parte que está dentro da camada. Se a gente voltar aqui agora no sem título 1, que a gente estava criando, né? Arrastar aqui para cima de todas as camadas, criar uma nova lá em cima e dar um Ctrl V para colar. Então a gente tem o mesmo rodapé que a gente estava usando aqui nas artes, para fazer a apresentação aqui também. Só dar um Ctrl T, aumentar um pouquinho para completar o tamanho. Deixar aqui embaixo mais como um exemplo apenas. Você pode pegar inclusive o mesmo, ou se quiser deixar dessa cor, deixa igual você está deixando na arte, ou colocar uma cor um pouco mais destacada que nem a gente colocou aqui nesses tracinhos do Loja de Móveis, pode fazer utilizando o mesmo estilo de camada. Quer ver? Veja como eu estou montando tudo, tipo, eu vou criando na minha mente e eu vou colocando aqui. Não tem um certo ou errado para você fazer essas apresentações, turma. Tava dentro do cabeçalho, né? Tá dentro daqui, ó, dessa pasta. Então, esse mesmo FX. Caso a camada esteja muito longe, fique ruim de pressionar Alt e levar o FX, você pode também clicar com o botão direito do mouse e copiar estilo de camada. É a mesma coisa. Daí você vem na camada correspondente. Aqui o rodapé, clica o botão direito do mouse e colar estilo de camada. Vai fazer da mesma forma, ó. Colou o degradê que estava lá em cima nessa camada aqui de baixo. Aqui você pode colocar uma informação complementar. Nesse exemplo em off, meio que eu não coloquei nada aqui, ó, mas pode colocar um obrigado, o arroba, as suas redes sociais, o seu link do seu portfólio. Fique à vontade. Quer ver? Vamos até buscar lá no Flat Icon alguns ícones que a gente pode utilizar de redes sociais. Vou buscar aqui, ó, do Twitter. Vou cancelar, ó, todas essas coleções que a gente já baixou. Só que agora, se você já viu a aula anterior, a gente estava procurando elementos vazados de ícones de redes sociais. Aqueles ícones que a gente colocava lá no fundo, ó, da arte. Tipo esse daqui, ó, lá na sala a gente colocou um sofá vazado lá no fundo. Aqui da montagem a gente colocou as ferramentas vazadas. Do abajur, uma luminária vazada. Aqui na decoração a gente colocou um lustre vazado lá no fundo. Então, para você encontrar ícones vazados, você vem em filtro, Black Outline. E aqui eu vou encontrar, ó, alguns ícones desses, tipo nessa espessura aqui eu quero mais ou menos, ó. Então, Twitter, Facebook. Esse daqui acho que é mais ou menos parecido, né? Fica legal. Instagram. Ó, o mais parecido é esse daqui, só que esse círculo não tá legal, mas a gente pode tirar lá dentro do Photoshop. E YouTube, que são as principais redes. Ó, esse daqui tá maneiro. Maneiro e parecido com os outros, né? Então vou baixar aqui, fazer o download da coleção, PNG também, maior. Mostrar na pasta, extrair. Clico no botão direito do mouse, extraio, né? As coleções, PNGs. Temos aqui, ó, todas elas. Então selecionando todas elas, arrastando e jogando lá no Photoshop também. Dando um Enter em todas aqui, ó. Essa do Facebook tá grande, tá pequena, vamos aumentar então para o tamanho das outras aqui. E essa do Instagram tá legal, só que a gente quer remover essa parte externa. Inclusive, deixa eu puxar aqui, a gente já faz isso agora. Clica o botão direito do mouse e rasteriza a camada para sair de um objeto inteligente. A gente poder editar essa parte de fora, eliminar essa parte de fora. Você pode fazer essa seleção, ó, com a ferramenta laço poligonal mesmo, ou qualquer outra ferramenta de seleção. Eu selecionei a parte interna, mas se agora der um Ctrl Shift I, eu vou selecionar a área externa e dar um Delete para deletar. Ctrl D para tirar a seleção. Beleza, a gente já eliminou aquela parte que estava me incomodando. E aqui, ó, eu coloquei, por exemplo, essas redes sociais aqui em cima, distribuídas no exemplo em off. Coloquei aqui atrás, ó, ficou maneiro. Você pode fazer isso também. Ou como mencionei, se quiser colocar as suas próprias redes sociais, pode colocar pequenininha e aqui embaixo suas redes sociais. Pode fazer das duas formas, na verdade. Vamos fazer das duas formas aqui também.
Por exemplo, colocar aqui, ó. Pegar, na verdade, todas as camadas, para ficar mais fácil. Pressiona Shift, clica na primeira e na última e vamos arrastar lá para debaixo, porque a gente quer debaixo apenas em cima da camada do degradê, ó. Aí. Porque elas são um destaque apenas, né? Então, selecionando essa do Twitter, ó, dá um Ctrl T, a gente pode aumentar, diminuir. Você faz o seu posicionamento como você preferir. Vou colocar só um detalhezinho mesmo. Então, vou colocar aqui em cima, ó, por exemplo. Claro, aqui é o posicionamento, como eu falei, não tem um certo e errado. Eu vou ver depois. Primeiro eu vou fazer a edição, depois eu ajusto o tamanho e posicionamento. Então, dando 2 cliques ao lado, colocando, por exemplo, um traçado. Com aquele mesmo degradê que a gente estava utilizando nas artes, lá na criação das artes propriamente. Então, colocando aqui no traçado, tipo degradê. Criando o degradê, a gente pegou mais ou menos uma coloração próxima a essa daqui. E arrastou no seletor de cores. E na última cor, a gente selecionou mais ou menos também uma cor aqui e arrastou para debaixo do seletor de cores. Tendo esse código hexadecimal formando esse degradê aqui, ó, do FFDC 92. E o último era o 4F, 3F, 2A. Legal? Ok, novamente, e dando um leve contorno na nossa cena ali, ó, um 2 pixels, 1 pixel que fosse, já estava maneiro. Porque a gente elimina a cor de preenchimento e fica apenas o traçado. Foi o que a gente fez nesses íconezinhos aqui na nossa arte. Legal? Tá dando um ok e a gente remove a cor de preenchimento, ó, ficando dessa forma. E aqui também, caso você queira colocar uma aplicação de modo de mesclagem ou reduzir a opacidade, para ficar apenas um detalhezinho, fica maneiro. Então fica algo bem suave lá no fundo, como um complemento mesmo, igual a gente fez nas artes aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa com os outros ícones aqui, posicioná-los no fundo do nosso cabeçalho. Lembra da técnica do FX, né? Então pode arrastar aqui, ó, pressionando o Alt, clica no FX e arrasta para todos os outros. E também vem e tira o preenchimento completo. Por exemplo, do YouTube, onde que eu posso deixar? Dar um Ctrl T, rotacionar um pouquinho, diminuir, aumentar, não sei, colocar aqui no canto, ó, pode ser que fique maneiro. Diminuo a opacidade também para não ficar muito forte. Ó, aqui eu decidi colocar lá em cima, achei que ficou legal. Coloquei os ícones, os elementos, cada um de um tamanho também. Como eles fossem se adaptando melhor. Fiz aqui meio que um arco, ó, subindo com os elementos de mídias sociais. Achei que ficou bonito e faz menção também ao que a gente estava fazendo na nossa arte. Em um exemplo em off, eu coloquei um pouco mais embaixo aqui, ó, como estava mais escuro, eu coloquei meio que atrás. Também ficou maneiro. E aqui também tem esse efeito de fumaça que eu coloquei no fundo das artes, que deu um destaque ainda mais, ressaltou. E a gente vai colocar a partir de agora. Eu vou deixar aqui na pasta, ó. Vou deixar o link aqui para você baixar e instalar, são as fumaças estilizadas, arquivo ABR. Se dá apenas 2 cliques, já vai estar instalado no seu Photoshop. Eu já tenho instalado, então não vou dar 2 cliques, senão vai duplicar. E se não funcionar dessa forma, você seleciona o pincel, abre aí os seus ponteiros de pincéis, vem aqui na engrenagenzinha e importar pincéis e importa aquele arquivo ABR. Beleza? Eu tenho essas fumaças estilizadas, aqui estão elas, ó. Então você seleciona ela. Também vou colocar dentro de uma camada lá embaixo, ó, de todas as pranchetas. Cria uma nova camada e arrasta lá para debaixo. E aqui se coloca da cor que você preferir. Pode destacar, deixar um verde mais escuro, ou mais claro, ou essa outra corzinha aqui dentro da arte. Obviamente que faça sentido com o tema, né, o restante da sua cena. Eu vou tentar aqui com algumas cores, por exemplo, com esse cremezinho aqui, eu vou tentar primeiro. Então pressionar Alt, capturo aqui, pressiono Alt, também clico no botão direito do mouse, eu vou aumentar um pouco o tamanho dele e pintar em alguns cantos, ó. Acho que vai ficar maneiro. Selecionando outros também ponteiros para diferenciar os cantinhos, ó. Você pode pegar outras cores também, fique à vontade. Pegar, por exemplo, a mais clarinha aqui e dar alguns cliques na parte que é mais embaixo, ó, fica legal. Do degradê na parte mais escura e fazer o inverso também lá em cima. Captura o mais escuro, vem aqui e cola lá em cima.
E eu tô fazendo mais ou menos baseado nas cores que estariam, por exemplo, explodindo da arte. Como aqui era um verde mais claro, ó, então eu tô trazendo aqui mais para baixo também. E aqui ele era uma saída um pouco mais de creme, então fazendo mais de creme. Aqui era um verde mais escuro e aqui era mais cor mais creme também, ó. Se ficou muito forte, vem lá, reduz a opacidade, deixa algo mais simples. Lembrando novamente que todos esses elementos, essas artes, não é para chamar tanta atenção, e é para você ter foco principal nas artes. Mas já tá ficando bem maneiro, ó, bem ambientado. E aqui embaixo, como mencionei, você pode fazer uma despedida, colocar um obrigado e colocar suas redes sociais. É uma das formas mais simples e que dá resultado também de você colocar no final de tudo. Então vou jogar lá para cima, criar uma nova camada. Por exemplo, aqui eu quero destacar alguma das minhas redes sociais, voltando lá, por exemplo, o meu YouTube, por exemplo, que é o meu canal, né, que eu destaco mais. Eu venho aqui, seleciono o ícone do YouTube, arrasto, solto, diminuo o tamanho dele. Colocar aqui uma outra cor, dando 2 cliques, sobreposição de cor, ok. Esse verdinho tá maneiro, que era o verdinho que estava usando aqui. Ferramenta texto, clico e digito. Vou colocar aqui, ó, youtube.com/ps iniciantes, que é o link do meu canal. Mas obviamente aqui você coloca sua principal rede social, seu principal meio de contato, enfim, como se fosse uma assinatura de toda essa arte que você está fazendo aqui. E claro, com uma fonte um pouco mais legível nesse caso. Como a Canter tem uma variação aqui de família, eu vou deixar a bold na parte mais importante aqui, que é o nickname do canal. Trazer aqui a centralizado também com essa arte aqui. E posso colocar um obrigado aqui do outro lado. Então crio mais uma camada, ferramenta texto, clico e digito. Opa, obrigado. Com uma outra fonte, talvez. Mas tá maneiro, ó, Ctrl One. São todas fontes gratuitas, que inclusive você pode jogar lá no Google Fontes, ou se você tiver o gerenciador de fontes, Fonte Base, se encontra tudo gratuitamente. Por exemplo, você vem aqui em All, todas as fontes, digita, por exemplo, essa Ctrl One, se acha que habilita, já vai estar instalado no seu Photoshop. Você pode fazer suas edições tranquilamente com ela. Vou deixar aqui um pouco mais juntas as letras, que elas são mais separadas dessa fonte. E eu posso encerrar dessa forma, ó. Acho que está muito grande, né? Diminuir um pouquinho. Dessa forma a gente já tem montada a nossa apresentação, ó. Veja que maneiro você fazer uma apresentação dessa forma aqui do que jogar simplesmente suas artes soltas aleatórias aí nas suas redes sociais, ou na sua página do Behance, ou na sua página de portfólio, no seu blog, no seu site, enfim. Curtiu? E essa foi apenas uma dica, uma ideia. Você pode fazer exatamente o mesmo processo, só que se baseando nos elementos gráficos que você fez num outro conjunto de artes. Faz essa análise inicial primeiro e depois manda ver fazendo o restante da criação. Mais ou menos esse estilo de distribuição fica maneiro. No estilo retrato sempre é melhor do que estilo horizontal também. Espero que as dicas sejam úteis para a criação e apresentação das suas artes. Que falou Fales Pavilac, até as próximas aulas aqui do curso.